Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar da nossa casa, que é o Lar do Amor Cristão. É com muita alegria que começamos mais um Evangelho, pedindo a todos para se tranquilizarem, tranquilizar seus corações, tranquilizando seus pensamentos. E agradecemos a todos vocês por estarem conectados conosco. Agora, nesse momento, já estamos praticamente 100 pessoas conectadas. Isso nos dá a certeza de estarmos espalhando os conhecimentos do Evangelho para todos esses lares. É com muita alegria, por isso mesmo, que nós estamos aqui reunidos. Então, vamos aos recados da casa. Dizendo que essa reunião está sendo gravada. Quem não quiser participar, quem não quiser aparecer nas gravações, pode desligar suas câmeras. E essa reunião, esse evangelho, vai estar no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial. Então, quem quiser assistir, pode assistir a qualquer momento. E quanto à arrecadação de alimentos, nós agradecemos as colaborações que sempre chegam lá e são de fundamental importância para montarmos as cestas para aquelas famílias que atendemos. Então, quem quiser e puder participar, pode levar diretamente lá no lar. O pessoal está lá de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 13 às 17, e aos sábados, das 13 às 15 horas. E os cursos da doutrina que o lar ministra já estão todos eles em atividade, e quem quiser participar, é só mandar um e-mail lá para o Lar do Amor Cristão, os responsáveis vão entrar em contato e dar as explicações, e os cursos são feitos através dessa mesma plataforma que vocês estão usando agora para o Evangelho, né? Então, é só mandar um e-mail lá para o Lar do Amor Cristão, que é no seguinte endereço: lacristal@gmail.com. E quem quiser ter a água fluidificada, pode colocar esse líquido, e durante o Evangelho, os mentores que nos assistem nesse trabalho vão fazer a fluidificação desta água. E os nomes para a vibração podem ser enviados através desse chat. Eles ficarão por 8 semanas, né? E, se for necessário, pode, a fim das 8 semanas, pode enviar novamente, que colocaremos por mais 8 semanas, tá? E nunca esquecendo de colocar o nome da pessoa e uma descrição sucinta do problema. Muito bem. Esses são os recados. E o tema da noite de hoje, nós estamos aí começando um novo capítulo, que seria o capítulo 15º, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. E hoje nós faremos os 3 primeiros itens, que o título é O Necessário para Salvar-se, o Bom Samaritano. Quem vai fazer a apresentação do Evangelho na noite de hoje vai ser a Diná, que a Diná é uma expositora de um dos cursos do Lar do Amor Cristão. Depois nós teremos, na sequência, as vibrações que a Arlete fala para nós. E para nós começarmos aqui, para fazermos uma leitura inicial, eu vou chamar aqui a Regina Horácio para ela fazer a leitura para nós. Por gentileza, então. Obrigada, Angelo. A mensagem de hoje está no livro Parnaso do Além-Túmulo, um livro que foi psicografado por Chico Xavier, que reúne poemas de diversos autores. O poema escolhido para hoje é de Casimiro Cunha, que está no capítulo 23 do livro, e tem o título Supremacia da Caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente,
alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente, peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Obrigada. Obrigado, Regina. Então, agora convido a todos para se acomodar da melhor forma possível, fechando por uns momentos os nossos olhos. Vamos nos unindo em pensamento, harmonizando nossos corações com os melhores sentimentos, pedindo auxílio dos amigos da espiritualidade para que possamos ter melhor entendimento dos conhecimentos do Evangelho que serão apresentados nesta noite. E principalmente que esses conhecimentos nos auxiliem na nossa evolução moral e espiritual. E que também façam parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento de aprendizado, agradecendo também o lar do amor cristão, essa casa bendita que abre as portas para que nós possamos aprender e a trabalhar e a desenvolver a caridade. E quanto à prece, Divino Mestre, iniciamos o Evangelho desta noite e assim dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora eu convido aqui a Diná para apresentar o Evangelho para nós. Boa noite a todos. O Evangelho, como o Ângelo já disse, é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o necessário para salvar-se, o bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, a todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim, porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então
Lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então, dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade, vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 até o 46. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhes disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram dos bens que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se a ele, ele atou-lhe as feridas, lançou nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou até uma estalagem e teve cuidado com ele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele. E quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: Aquele que usou com o tal da misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vá e faze tu mesmo. Está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37. Aí o item 3 diz assim: Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra esta virtude como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, que quer dizer os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro.
Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejeis que vos fizestes. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, com muitas outras coisas, nós temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens, como aos que falava ainda, incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar, para que fossem melhor aceitos. Não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga. No tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, que espera o justo, e da infelicidade reservada ao mal. Neste momento supremo, quais são os considerando das sentenças? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita vós, que socorrestes aos vossos irmãos, e passai à esquerda vós, que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé, faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outra devesse ser preenchida, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A gente termina aqui. Então, ele vai explicar para nós sobre a caridade, a prática da caridade. Quando a prática da caridade é auxiliar ao próximo, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Auxiliando ao próximo, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós estaremos auxiliando a nós mesmos, foi o que o rei quis dizer, auxilia aquele mais pequenino e você estará auxiliando ao rei, auxiliando a nós mesmos. Essa caridade que a gente faz, quando ela é de coração, não aquela caridade que a gente faz de troca, sabe? Eu prometo ajudar fulano se eu ganhar na loteria, se eu fizer isso, se acontecer aquilo, isso seria o quê? Uma troca, um mercantilismo com a fé. Então, a caridade pura, tranquila, é aquela feita de coração, sem esperar nada em troca. Na questão 886, do Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Está no Pai Nosso, perdão das ofensas. Aí Kardec explica: o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos aos outros como nossos irmãos. Ele continua dizendo: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas ela abrange todas as relações com as nossas semelhanças, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se o rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. Os homens verdadeiramente bons procuram elevar o inferior ao nível do seu próprio olho, diminuindo a distância entre ambos. Então, a caridade não significa humilhar as pessoas, e sim trazê-la à sua altura. E a caridade deve ser feita conforme, sem humilhar a pessoa, sem a ostentação, sem problema de religião, né? E eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa que eu li, que eu ouvi na televisão, um rabino falando assim, um judeu. Ele disse: se você tem R$100 e doa 20, com quanto você fica? Aí o outro respondeu: 80. Aí o rabino respondeu: não, você fica com 20, porque o 20 que você doou é propriedade sua, é sua, nunca mais ninguém vai tirar. Aquilo você vai viver com ela por todo o tempo que a tua alma for progredindo. Ninguém nunca vai tirar. É isso que acontece. Eu achei muito verdadeiro isso, porque quando a gente faz o bem, pensando no bem de coração, aquilo vem como um patrimônio para nós. E nós vamos vivendo a nossa vida, burilando o nosso perispírito, nosso espírito, as nossas vidas, e vamos no caminho da evolução. Era só isso que eu tinha que falar, então. Passo agora a palavra para Arlete fazer as vibrações finais. Muito obrigada. Então, quero agradecer a Diná, muito obrigada, Diná, pela sua contribuição. Logo você estará dando outras páginas do Evangelho. Muito obrigada. Viu? Então, agora nós vamos fechando os nossos olhos. Já que falamos tanto em caridade esta noite, os nossos olhos se tornem caridosos e o nosso coração fraterno. E assim, com este olhar de caridade e fraternidade, vamos nesse momento envolvendo todo o planeta Terra em uma luz que vem do nosso Mestre Jesus. Cobre todos os recantos do planeta, mas principalmente aqueles povos que estão em guerra, aqueles povos que ainda se degladiam por um pedaço de terra, por coisas materiais. E possam os seus dirigentes neste momento serem tocados por esta luz e refletirem sobre a verdadeira propriedade, vibrando por aqueles povos, aquelas pessoas que sofreram o terremoto,
aqueles que desencarnaram ali e tenham sido recolhidos pelos nossos amigos espirituais, os que ainda sofrem, se apartando dos seus familiares, e possam, nesse momento, ter o seu coração apaziguado pelo Mestre Jesus. E assim nós vamos vibrando por todos os países, para que haja mais compreensão, mais amor, mais fraternidade e caridade. Que Jesus possa se fazer presente em cada nação, levando a sua paz, a sua luz. Que o Evangelho possa florescer no coração de cada um. Vamos nos voltando para o nosso país, para que haja paz, harmonia, serenidade. Pelos que foram desabrigados durante as chuvas no litoral norte de São Paulo, para que eles também tenham sido socorridos não somente pelos bens materiais, mas também pelos bens espirituais. Aqueles que sucumbiram tenham sido recolhidos naquele momento pelos nossos irmãos do mundo espiritual. Vamos envolvendo todos os enfermos do corpo e da alma. Que o lenitivo possa chegar a cada um, aliviando suas dores, sejam elas morais ou físicas. Que eles se sintam neste momento apaziguados, esperançosos, envolvendo a todos os lares para que o Evangelho possa florescer em cada lar, principalmente naqueles que estão em conflitos, em que haja desentendimentos, vibrando também pelos nossos irmãos que ainda estão nos vícios das drogas lícitas ou ilícitas, que eles possam refletir sobre a prioridade da sua existência, o que é melhor. Eles tenham a caridade para consigo mesmo. Estamos vibrando para todos aqueles nossos irmãos que estão nos cárceres, que eles também possam encontrar a palavra de Jesus que os consola e leva a refletir sobre uma nova existência. Vamos agora para o nosso lar, a nossa casa bendita, onde fomos buscar tantos ensinamentos e aprendizados. Que nós possamos, neste momento, não somente para nós, mas que nós possamos transmitir esses ensinamentos, esses aprendizados, para todos que nos procuram. Vibrando por todas as crianças da creche, os familiares, os professores, por todos que trabalham, voluntários ou não, e neste momento sintam os fluidos necessários para o seu refazimento físico, moral e espiritual. Para a diretoria do lar,
pelo seu Germano, que faz parte desta diretoria, que ele possa, neste momento, recolher em seu lar os fluidos necessários para o seu refazimento. Extensivo aos seus familiares, à sua esposa, Belém, para que ela tenha paciência e resignação. E agora nós vamos adentrando os nossos lares, visualizando a nossa casa como uma grande luz. E essa luz vai iluminando todos os cômodos da nossa casa, os nossos quartos, retirando daí as formas pensamentos, as coisas negativas, as angústias, as tristezas e as mágoas. Que elas possam ser dissipadas e que ali sejam depositados fluidos restauradores de paz e de harmonia. Ó, olha aqui, ó. Mamãe. Heloísa. Aí nós vamos continuar para a nossa cozinha. Ali onde nós temos os nossos alimentos, que serão preparados, que possam receber neste momento esses fluidos benéficos. A água que está ali também possa ser fluidificada para todos os moradores da casa. Continuando, vamos abrindo a porta da nossa casa, direcionando esta luz para os nossos vizinhos, para que cada um em seu lar possa recolher aquilo que mais necessitam: a harmonia, a paz, o emprego, a saúde. Que cada um dos nossos vizinhos possam receber em seus lares neste momento os emissários de Jesus. Se sintam fortalecidos e esperançosos, tranquilos e harmoniosos. Vamos voltando para o centro da nossa sala, onde vamos colocar todos os nossos familiares, fazendo um grande círculo. Vamos colocar os nossos animaizinhos de estimação no centro deste círculo. Vamos entrelaçando e nos abraçando com todos os nossos familiares. Vamos desejando a cada um a paz, a harmonia, que nós possamos nos harmonizar, nos tranquilizar, que cada um receba a saúde necessária para o seu refazimento, que haja compreensão entre todos. E agora, desfazendo este círculo, vamos nos sentar confortavelmente. E esta luz penetra o alto da nossa cabeça, descendo lentamente pelo nosso sistema nervoso central, iluminando todo o nosso sistema nervoso, todas as vértebras da nossa coluna, restaurando células que estão doentes, substituindo-as por células satias, descendo lentamente até a ponta dos nossos pés. Vai subir até o alto da nossa cabeça,
e vem descendo lentamente pela nossa fronte, pelo nosso alaguinho, indo pela traqueia, pelo nosso esôfago. Agora nós vamos para os nossos brônquios, estabelecendo todo o nosso sistema respiratório, os pulmões, trocando células que estão adoecidas por células sadias. Voltamos agora para o nosso sistema digestório, o estômago, o duodeno, estômago, a vesícula, fígado, o pâncreas, para os nossos rins, intestino, nosso sistema reprodutor. Caso haja necessidade de troca de células, que os nossos mentores possam fazer isso neste momento. E agora nós vamos fluidificar esta água que está reservada para nós, pedindo aos nossos mentores que depositem nela os fluidos necessários, o bálsamo que necessitamos, o medicamento nesta água. E ao ingeri-la, nós possamos renovar toda a nossa energia, não somente a física, mas a espiritual também. Graças a Deus. E assim, Jesus, te agradecemos a oportunidade de conhecermos o teu Evangelho e agradecemos a oportunidade também de trabalharmos nesta seara bendita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos, até a próxima segunda. Próxima segunda será o Tadeu. Então, vamos aguardar.